Olá, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol Fernandes. O nosso convidado é o Dr. Renato Abreu Filho, mastologista, e ele vai falar sobre os detalhes, tudo aquilo que a gente tem de informação básica, porém informações valiosíssimas para o tratamento e prevenção do câncer de mama. Gente, o Dr. Renato é um médico muito conceituado aqui. Ele é médico formado pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. É especialista em ginecologia e obstetrícia pela Febrasgo, é isso, doutor? Febrasgo. É membro titular da Sociedade Brasileira de Mastologia, que confere esse título de especialista. É pós-graduado em administração hospitalar pela Universidade Gama Filho, lá do Rio de Janeiro. É diretor médico da regional ABC do Grupo Notre Dame Intermédica. E também realiza atividades na clínica dele, no consultório, aqui na região de São Bernardo. E é médico do corpo clínico de vários hospitais da região do ABC e aqui da capital de São Paulo. Muito bem-vindo, muito bom dia, doutor Renato. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Carol, e estamos aí à disposição dos seus ouvintes para esclarecer algumas dúvidas a respeito desse tema tão importante e tão presente e que a gente trata de uma maneira mais simbólica, especial agora no mês de outubro, através dessa campanha que já vem há alguns anos do Outubro Rosa, em que se destina uma atenção especial à prevenção do câncer de mama. Sim, é algo muito importante, doutor, que a gente tem que ficar aí de olho. Agora, recentemente a Estelinha, ela nasceu em janeiro, está com 9 meses e já estou com 36 anos, então já está na hora de fazer a prevenção, E aí eu fui na médica e ela pediu alguns exames, E aí ela falou assim, você está amamentando ainda? Eu falei, tô. Ela falou, então a gente vai fazer um outro exame. Aí fiz o ultrassom para ver. E tava olhando o laudo e tá escrito assim, mama com características de amamentação, alguma coisa assim. Eu achei interessante porque é algo que a gente não imagina que sai no exame, É algo que é detectado ali. É verdade, há algumas diferenças desse período lactacional, quando está produzindo leite, essas alterações, essas particularidades são identificadas através de alguns exames, o ultrassom, no caso, para esse período é um exame bastante adequado. E é importante a gente estar fazendo esse controle, mesmo amamentando, porque depois aí entram outros exames aí para realizar. Não pode, o período de amamentação é um período interessante, porque atualmente a mulher fica preocupada apenas com a situação da lactação, mas pode eventualmente esquecer dos outros detalhes, dos outros cuidados que deve ter com a mama. E infelizmente, acontecem casos de câncer de mama durante o período tanto da gravidez quanto da lactação. São períodos mais difíceis de fazer diagnóstico e por isso normalmente tratamentos um pouco mais trabalhosos, eles terão um pouco mais retardado normalmente de se identificar e isso dá um certo trabalho, um pouco maior no tratamento desses casos. Não pode negligenciar em momento algum. Interessante, é algo que eu na verdade, eu nem imaginava que nesses casos poderia surgir a situação do câncer. E é um período bem delicado mesmo. Delicado, é verdade. Delicado de ambos os lados, tanto Sim. do câncer quanto da gestação e a amamentação. Com certeza. Legal. Doutor, como que surge o câncer? E eu queria que o senhor explicasse pra gente como que surge o câncer e também explicasse o que é o câncer de mama pra gente, por favor. Então, vamos tentar explicar de uma maneira assim, bastante simples, que possa ser entendido pela maioria das pessoas. O corpo da gente é formado por inúmeras células. E essas células elas estão em reprodução constantemente. Cada célula produz, vamos dizer assim, 2 células filhas, e essas células filhas são imagem e semelhança da célula mãe, são células iguais. Toda vez que essas células filhas
são produzidas de uma forma diferente da original, você tem uma alteração que a gente chama de displasia. Essa displasia é um desenvolvimento anormal. Okay. Em alguns casos, essas displasias são tão intensas, ela produz uma célula filha, né, tão aberrante, tão diferente da original, e essa célula tem um comportamento tão diferente do original, que ela começa a se reproduzir de uma maneira descontrolada, muito grande, e isso é, assim, uma maneira bastante simplificada, o que dá origem a um câncer. A partir do momento que essa célula cancerígena surge, ela se reproduz de uma maneira, então, descontrolada, mais intensa. Porque essa vai gerando outras células. Isso, exatamente. E é o que vai formar o tumor, que é a forma, né, que, em geral, os cânceres se apresentam. Os mecanismos que determinam esse aparecimento dessa célula normal é que são bastante complexos. Fatores genéticos, fatores ambientais, no caso do câncer de mama, o estímulo hormonal, alguns fatores que previnem e que eventualmente não estejam presentes, outros que são assim, estimulantes e podem estar presentes. O câncer de mama, a gente costuma dizer que ele tem uma origem multifatorial, você não consegue atribuir apenas a um determinado fator a causa. É aquele conjunto, né, que quando ele se encontra, quando acontece essa conjunção de fatores, acaba determinando o aparecimento dele. Do câncer de mama. Exato. Entendi. É porque, como o senhor falou, tem alguns é aquilo, né? O aparecimento do câncer de estômago é por conta disso. Na mama vem vários, é uma somatória de... Então, alguns tumores, por exemplo, se você falar em câncer de pulmão, né, quase 95% dos casos de câncer de pulmão são associados ao fumo, ao cigarro. Então a gente sabe que aquele é um fator de risco preponderante para o aparecimento do câncer de pulmão. No câncer de mama, você não consegue colocar a culpa, né, vamos dizer assim, num único fator. É uma série deles que tem que estar presentes, né, para que determine esse aparecimento. Legal, bacana. E existe mais de um tipo de câncer de mama, doutor? Existe, a gente chama de subtipos, né, depende do tipo de célula que predomina. Apenas para a gente também entender assim de uma maneira bastante simplificada, a composição da mama, no que se refere à parte funcional dela, né, que deveria ou que deve produzir leite, ela é basicamente formada por uma sucessão de pequenos canaizinhos que carregam leite, que a gente chama de ductos, e por uma parte glandular propriamente dita, que a gente chama de estrutura alveolar. Então, você vai ter dois tipos de cânceres, basicamente. Aquele que é produzido a partir principalmente dessa célula que é do canalzinho, que é o ductal, e aquele que vem da parte glandular propriamente dita, que a gente chama lobular. Mas existem alguns outros subtipos menos frequentes, que tem importância quando a gente está pensando em tipo de tratamento, né, do que vai ser feito, mas que, assim, no geral, o que importa mesmo é quando você consegue, ou quando é capaz de fazer o diagnóstico e dizer que aquilo é um câncer, né, definitivamente, que é o que o pessoal chama normalmente de tumor maligno. Isso que eu ia perguntar. Qual que é a diferença do tumor maligno e do benigno? Então, às vezes você faz uma certa confusão, porque como a gente usa, a população geral, né, usa muito o termo tumor como substituto, sinônimo de câncer. E na verdade não é, né? Tumor é toda aquela proliferação de células anormais que leva à formação de uma estrutura que você consegue detectar, né, uma estrutura em geral sólida, mas esses tumores eles se dividem naqueles
benignos, que são apenas uma proliferação localizada, ela não tem capacidade de se espalhar, não vai para outros órgãos, e tem os tumores malignos. Esses sim, mais agressivos, ou com potencial de agressividade e possibilidade de atingir, de ir para outros órgãos. Então esses tumores ditos malignos é o que a gente faz referência normalmente como câncer. Entendi. O tumor benigno, por exemplo, ele não vai causar nenhum dano no corpo. Não, assim, os tumores falou que ele não vai espalhar, então ele fica ali quietinho. Ele pode crescer, ele pode aumentar de tamanho, porém ele não... Pode aumentar de tamanho, às vezes, assim, de uma maneira muito significativa. Por exemplo, existem tumores benignos na mama do tamanho de uma laranja, ou até maiores do que isso. Mas eles são localizados, eles se desenvolvem apenas ali naquela região e não vão para lugar nenhum. Ele pode deformar a mama, porque imagina um tumor como se fosse uma laranja dentro da mama. Então ele altera a forma, altera o tamanho, mas ele não vai provocar um dano maior, ele não vai atingir nenhum outro órgão, ele não vai ter um comprometimento vital, né, de alguma outra estrutura do corpo. Legal, bacana. E, doutor, o que aumenta o risco de um câncer de mama? Então, câncer de mama, como eu falei, é uma doença assim, multifatorial. Sem dúvida nenhuma, o risco genético, né, o antecedente familiar, é talvez o mais importante. Então, quando você tem famílias em que os seus antepassados, né, então, quanto mais próximo essa familiaridade, né, o caráter aí de antecedente familiar, mais importante. Então a gente fala quando a mãe teve, ou a tia que é irmã da mãe, ou uma irmã ou a avó. Então são situações, são graus familiares próximos, em que é mais comum de você ter uma possibilidade desse componente genético estar se manifestando. Mas tem outros, né? Então a presença dos hormônios, e aqui eu não estou falando exatamente de hormônio que é usado como medicamento, né? Hoje em dia é muito comum o uso de anticoncepcionais, que são hormônios, ou de terapias hormonais para mulheres na menopausa, tratamentos hormonais. Não é nem esse que eu estou falando, é o próprio hormônio que o organismo produz. Né? A maioria dos tumores de mama, eles são estimulados pelos hormônios. Então, é um fator que determina o desenvolvimento, determina o crescimento. A gente tem fatores ambientais, então, exposição a alguns agentes poluentes, substâncias que a gente não sabe exatamente quais são, mas que devem estar presentes na alimentação. Hoje em dia tem uma série de alimentos, isso tem muito mais a ver com a sua área, né, Carol? E você sabe muito bem lidar com isso. Assim, a alimentação industrializada, com conservantes, isso tudo de alguma forma deve estar agindo em algum ponto aí dessa transformação de célula para produzir alguma coisa que saia daquela normalidade, né, e gere um componente aí que pode se tornar um câncer. A gente tem que tomar cuidado de todos os lados, né, doutor? A gente não pode vacilar, vamos dizer assim, porque é preocupante mesmo, né? É verdade. E uma situação que a gente vive hoje, o doutor comentou, de agentes poluentes. Aqui na São Paulo e Grande ABC é uma região que tem muitas fábricas, muitas indústrias. Então a gente vê, né, não precisa nem ver no noticiário, né? Dependendo de onde você está, ali na sua casa, no prédio, ou até mesmo no trabalho, você olhou no horizonte e viu aquela névoa, né, de poluição, a gente vê que fica bem... É verdade. Tem alguns estudos, isso é coisa até já tanto quanto antiga, né?
informação que já vem de bastante tempo, e que você associa a maior frequência do câncer de mama em localidades mais desenvolvidas do ponto de vista socioeconômico, né? Consequentemente mais exposta a agentes poluentes, mais automóveis, mais indústrias. Então, certamente tem alguma coisa relacionada a isso. Mesmo que a gente não saiba exatamente qual é o agente, né, que determina isso, mas esse contexto, esse ambiente certamente favorece. Muito, né? Isso aí. Então a gente tem que exigir aí dos nossos governantes que exijam aí das empresas também para cuidar aí dos poluentes que essas empresas emitem, e também dos nossos automóveis, que a gente tem que, assim, procurar, né? Também exigir como consumidor aí que tenham automóveis mais que emitam menos poluentes, né, doutor? A preocupação com o meio ambiente acho que é fundamental, fundamental e é comum a todos nós, né? Não tem dúvida que isso está muito relacionado à qualidade de vida. A gente está inserida aí nós fazemos parte do meio ambiente. Doutor, e quais são os sinais e sintomas de um câncer de mama? Mas essa pergunta o doutor vai responder para mim depois do nosso pequeno intervalo. E voltamos aqui com o nosso programa Vida Pode Ser Mais Leve, junto com o doutor Renato Abreu Filho, mastologista. A gente está falando sobre câncer de mama, levando aí mais informação para você sobre esse assunto muito importante para nós mulheres, para a nossa família, para você também que é homem, também é importante, porque tem situações de câncer também com homens, né, doutor? A gente acha que é só com mulher, né, porque... não, é só com mulher, porque é uma campanha um pouco mais feminina, porém, o homem também tem mama. Bem lembrado, Carol. A mama é uma estrutura pertencente aos mamíferos, né? Não há diferenciação entre homem e mulher nesse caso. E é evidente que a grande incidência do câncer de mama é em mulheres, mas ao longo desses quase 30 anos que eu tenho aí de atividade na área, eu já devo ter visto perto de uns 10 casos em homens. O que corresponde mais ou menos à incidência histórica e relatada em literatura, que fala em um caso de câncer de mama em homem para 200 casos em mulher. Então, é óbvio que não há uma frequência grande, mas é importante que os homens também, quando notem alguma alteração em suas mamas, que obviamente são diferentes da mulher, mas que ele não fique negligenciando isso, achando que é coisinha à toa, que essa coisinha à toa vai passando, e quando você vai tentar tratar, aí já é tarde demais e a possibilidade de sucesso acaba ficando comprometida. É uma coisa bem característica do homem, né, doutor? É uma coisa à toa. Não é nada. Não, isso aqui não é nada. E não vai atrás, não vai cuidar. É verdade. Em relação à prevenção, e novembro está chegando, né? É o mês de prevenção do câncer de próstata no homem, mas naturalmente, culturalmente, as mulheres são muito mais preocupadas com a sua saúde e são muito mais participantes, né, desses programas de prevenção do que o homem. Vamos lá, Marada, vamos cuidar aí da saúde, não é só porque, né, existe essa estatística aí que vocês vão deixar de se cuidar. É importante que vocês se cuidem, previnam, também façam os exames preventivos, cuidem da sua saúde, porque nós mulheres também precisamos de vocês. Não é porque a mulher agora não quer ser independente, quer fazer tudo, sabe fazer tudo, que a gente não precisa de vocês. A gente precisa de vocês. Então, por favor, cuidem da sua saúde. É que nem o Robinho tá ali cuidando da Estela, tá dando frutinha para ela. Enquanto eu tô aqui apresentando o programa, ele tá ali cuidando da nossa filha. Então, a gente precisa de vocês. Um precisa do outro, né? Doutor, eu fiz uma pergunta para o senhor antes do intervalo. Quais são os sinais e sintomas do câncer de mama?
Então, o sintoma mais comum é a presença da tumoração, os famosos caroços ou tumores mamários. Mas há outros tipos de alteração, por exemplo, um avermelhamento da pele, uma alteração da textura da pele, como se ela ficasse mais grosseira, a presença de vasos sanguíneos, então a gente consegue identificar na pele da mama a presença daquelas veias mais azuladas, então vascularização diferente entre um lado e outro, né? Há uma grande vantagem nisso, que você sempre pode comparar uma mama com a outra, então habitualmente o que está presente dos dois lados geralmente é comum, não é nada anormal, mas precisa ter bastante atenção principalmente a isso, alterações que se caracterizem por caroços, retrações de pele, retrações do mamilo, repuxamento, aquelas retrações de pele que às vezes são imperceptíveis, você só vai notar quando faz algum movimento com o braço e normalmente isso diferente, né? Acontece de um lado, não acontece do outro. É importante hoje em dia que as mulheres tenham familiaridade com as suas próprias mamas. Aquelas campanhas que nós fizemos no passado de estimular autoexame, até com uma certa sistemática, né, que faz na frente do espelho, depois vai para o chuveiro, ou faz deitada, escolher períodos, né? Hoje em dia o próprio Ministério da Saúde já não tem mais recomendado, porque a gente sabe que assim, a eficácia desse tipo de incentivo tem sido muito limitada. Mas, por outro lado, é muito importante que a mulher se conheça, que ela se toque, que ela coloque a mão na própria mama, que ela se observe, que ela tenha familiaridade com a mama. Eu costumo usar uma analogia assim, que é bastante ilustrativa. Eu pergunto para a pessoa: o seu nariz está diferente hoje? E a pessoa vai responder certamente que não. Por quê? Porque em algum momento do dia ela olhou no espelho e não viu absolutamente nada de errado. Mas por quê? Porque ela está acostumada a todos os dias se olhar no espelho e o nariz, como aparece na imagem, é sempre o mesmo. Se um dia tiver uma bolinha vermelhinha, ou se ele tiver com torto, por exemplo, vai ser muito facilmente perceptível, porque ela está acostumada, né? A pessoa está acostumada com aquela imagem. Então é importante esse conhecimento para que a própria mulher faça aquela imagem da normalidade para suas mamas. Ela vai perceber que alguns dias do mês a mama parece toda encaroçada, período pré-menstrual, né? Uma semana, 10 dias antes da menstruação, aquele encaroçamento que quando menstrua vai embora, ou seja, está relacionado, né, ao ciclo menstrual, para que você consiga, na medida em que faz um padrão de normalidade, nós não queremos que vocês identifiquem os tumores como sendo diagnóstico de câncer de mama. A gente quer que vocês identifiquem alguma coisa que fuja da normalidade. Sim. E a partir do momento que identificam algo que fuja da normalidade, vão procurar o atendimento médico, que esse é sempre o mais importante, e o médico vai conseguir estabelecer se aquilo é algo que merece uma investigação mais complexa, algum exame complementar, ou se é alguma coisa normal que apenas fugiu um pouquinho daquela linha do que é comum, né? Habitual. E o doutor já começou a falar sobre como detectar, né, o câncer. Então, qual que é a periodicidade de se realizar exames e quais exames que nós devemos realizar? A gente tem, assim, quando a gente fala em diagnóstico precoce do câncer de mama, nós estamos falando de exames de imagem. São aqueles exames que permitem você fazer diagnóstico dos tumores com tamanho inferior a 1 centímetro ou
de preferência até menor do que isso. São os estágios, né? São os estadios iniciais da doença, onde o tratamento é muito mais fácil, a chance de precisar de outros tipos de tratamentos, principalmente a quimioterapia, é menor e as chances de cura são muito maiores. A recomendação atual em diversos países é que a investigação rotineira seja feita dos 50 aos 69 anos de idade, através da mamografia bienal, ou seja, a cada 2 anos. O exame clínico periódico, do mesmo jeito que a mulher faz habitualmente com o seu ginecologista, e esse autocuidado, né, que eu escrevi anteriormente, para poder perceber quais são as diferenças, a fuga da sua própria normalidade. Não se justifica tanto fazer o exame antes dos 50 anos, especialmente para mulheres de baixo risco, assim como depois dos 70. Antes dos 50, porque a frequência é menor, e depois dos 70, porque já passou meio que da idade, né, que seria a mais comum. Então, quem chega até os 70 anos sem ter câncer de mama, a chance que passa a ter a partir daí é bem menor. Não significa que não vai ter, assim como não significa que mulheres abaixo de 50 anos não terão. Mas é um estudo assim, populacional, em que você avalia os riscos e os benefícios de fazer e de se implementar programas de rastreamento. E o importante é que assim, o atendimento, o aconselhamento médico seja sempre presente, para que o médico, fora dessa faixa, né, dos programas de prevenção, inclusive programas governamentais, ele possa fazer uma avaliação e identificar se precisa ou não de algum exame complementar. Esses exames de imagem, como eu falei, são a mamografia, que é um exame radiológico, a ultrassonografia, eventualmente ressonância magnética, que são aqueles que permitem você fazer esses diagnósticos dos tumores antes deles se tornarem palpáveis, ou seja, fases aí que a gente diz subclínica e com maior possibilidade de cura sem grandes sequelas. E, doutor, no caso, eu vou dizer mas no caso de qualquer mulher que tenha feito um exame. Eu fiz o exame e deu uma suspeita. Qual que é o exame que precisa ser feito para fechar ali o diagnóstico? Então, o diagnóstico definitivo do câncer de mama, assim como de qualquer outro tipo de câncer, é feito com um exame anatomopatológico. O pessoal costuma falar exame de biópsia, que consiste em você obter um fragmento dessa lesão, desse tumor, e isso pode ser feito de diversas formas, por agulha ou por cirurgia. O que importa é você obter um pequeno fragmento, né, uma amostra dessa lesão. Isso vai para um laboratório, ele é processado, faz uma série de colorações, o médico patologista vai olhar isso no microscópio e vai dar um diagnóstico definitivo. Existem outros métodos, né, além desse exame anatomopatológico. Hoje em dia, até testes genéticos que são utilizados e que permitem você fazer um painel mais completo, né, do tipo de lesão. E isso ajuda não só no tratamento, mas como no estabelecimento também de prognóstico, né, futuro em relação ao tratamento e modalidades de tratamento. Mas em suma, é o exame de biópsia que é o definitivo. Antes disso, antes de você fazer a biópsia, você às vezes está só diante de suspeitas que podem ou não ser confirmadas. Mais uma vez, importante, quando tem alguma alteração, não pode ficar achando que não é nada, não pode ter medo de fazer diagnóstico, que existe esse não medo. pode ter medo de fazer a biópsia, né? Eu já vi diversos casos de mulheres que ficaram com medo e no medo elas ficaram inertes, não foram para lado nenhum.
Só que a doença, o câncer, foi progredindo. E aí quando ela vai procurar tratamento, normalmente já passou do ponto, já vai demandar um tratamento mais agressivo, quimioterapia, cirurgias mais mutiladoras, né? Você tem dificuldade de fazer cirurgias, tratamentos cirúrgicos que inclusive conservem a mama. Tudo porque perdeu o momento ideal, né, de se fazer o que precisava ser feito. Ontem mesmo, aqui falando com os jovens da Crisma, estava comentando com eles que o medo e a fé são opostos, né, vamos dizer assim. Se eu tenho medo, eu não tenho fé. E se eu tenho fé, não existe lugar para o medo. E é exatamente isso. Quando a gente tem medo, o medo ou nos paralisa ou ele nos faz movimentar, né? A gente, não, preciso fazer alguma coisa. Aí eu entro em movimento e eu vou fazer tenho que tomar uma ação, uma atitude. Verdade. E aí o medo, quando paralisa, fica mais difícil de tratar ou de resolver qualquer situação. Não tem dúvida. O ser humano tem medo por natureza. Isso, aliás, é o que nos conserva vivos, né? E tá tudo bem a gente sentir senão medo, nós seríamos muito intrépidos, até a ponto de fazer coisas que não devemos, né? Exato. Não é isso. O medo é o que nos mantém vivos. Mas ele não pode nos manter inertes, né? Então, diante de uma situação dessas, que pode ter consequências, tratamentos, você não pode ficar achando que não é nada e não se movimentar. Tem que ir atrás, tem que fazer diagnóstico, tem que ver o que é possível. E você falou de fé, eu sempre falo isso para as minhas pacientes. A fé é uma ferramenta que é nossa, né, e não custa nada, né? Exato, não fé custa basta nada. a gente ter, e que é extremamente importante para o sucesso desse tipo de tratamento. Pessoas que têm fé, elas em geral se motivam mais, se empenham mais e têm mais sucesso também, né, no tratamento. Muito bacana. E, doutor, no tratamento do câncer de mama, todo o tratamento se faz a retirada das mamas? Não, e isso nos últimos anos é o que mudou bastante talvez o grande temor que se tinha no passado de descobrir qualquer tipo de câncer e acabar perdendo a mama. Então, de uns 30, 40 anos para cá, cirurgias conservadoras, que a gente chama de cirurgias parciais, elas passaram a ser mais utilizadas com resultados satisfatórios, equivalentes àquelas cirurgias radicais em que você fazia a retirada completa da mama, e isso trouxe muito mais segurança para a mulher que tem que se submeter a um tratamento. É evidente que esses tratamentos conservadores, eles são possíveis para os casos iniciais. Então, daí a importância de, quanto antes fizer o diagnóstico e procurar atendimento, mais facilidade tem para fazer o tratamento cirúrgico. E mais recentemente, né, também outra coisa que ajudou muito e que tem desmistificado bastante, né, esse tratamento, é a possibilidade que existe de você associar técnicas de cirurgia plástica ao tratamento oncológico. A gente tem chamado isso, já é uma área de atuação dentro da própria mastologia, que é a oncoplastia. Quer dizer, você faz um tratamento oncológico, mas com técnicas, com princípios de cirurgia plástica associados, e você minimiza muito o dano estético, que é talvez o grande temor da mulher que vai se tratar, né? A possibilidade de perder a mama, de ficar deformada, de perder uma parte do corpo que está muito associada à feminilidade. Então, hoje em dia você consegue fazer cirurgias, e mesmo quando tem que fazer a remoção completa da mama, ao mesmo tempo você já faz alguma técnica de reconstrução, usa prótese, usa
transporte, né, de músculos, que fazem às vezes da mama, e que proporcionam assim, no final, um resultado estético muito satisfatório, a ponto de assim, dela se sentir íntegra, né, com a integridade do seu corpo preservada. E isso faz com que a mulher se sinta também mais segura e não mexa com a autoestima. Exatamente, coisa assim, extremamente importante. Se a gente lembrar daquela figura antiga, né, das mulheres que faziam tratamento do câncer de mama, eram aquelas que tinham perdido a mama, ou seja, uma parte do corpo que é talvez a mais associada à feminilidade. Eu falo que é o cartão de visitas da mulher, né? É o que diferencia, basicamente, né? Porque o resto é tudo coberto, né? Então aquela silhueta, aquilo que dá uma diferenciação, né? São as mamas. Então às vezes ela já perdia a mama, que era uma parte importante, né, da sua integridade corporal. Aí fazia um tratamento com quimioterapia e perdia os cabelos. Então assim, para a autoestima feminina a coisa era complicada. Isso levava a quadros depressivos, e quadros depressivos, quando você está tratando de câncer, nunca é bom. Isso está relacionado a fenômenos imunológicos, diminuição da resistência do organismo, queda da imunidade, o que para o tratamento não é nada bom. Então, esses progressos que a gente tem recentemente facilitaram muito, né? Eles ajudam muito, dão uma base de sustentação importante para que o tratamento seja difícil, é claro, né? Árduo, porém mais, vamos dizer assim, mais fácil de enfrentar. E o doutor falou uma coisa importante, né? Porque a imunidade já está baixa fazendo o tratamento do câncer, e com a depressão vem diminuir ainda mais. Então é um somatório negativo que só faz mal, não tem dúvida disso. Legal, bacana. Doutor, tem mais uma pergunta que é sobre diagnóstico e tratamento, né? Porém, eu quero que o senhor responda essa pergunta no próximo bloco. E também a gente volta com Estelinha Pergunta e o nosso quadro também do Panela de Pressão. Quero aqui... Gisele Carol, parabéns pelo programa, obrigada, Gi. Compartilha aí com todo mundo aí na sua página, para que as suas amigas aí, todo mundo possa ter acesso a essas informações. O Geraldi também colocou aqui, pedindo orações. Peço que ore por mim. Pode deixar, Geraldi, eu vou colocar aqui o seu nome nas orações aqui. Tá certo? Gente, a gente vai para um rápido e breve intervalo e a gente volta já já com mais informações aqui com o Dr. Renato. Bora lá? Voltamos aqui com o nosso programa A Vida Pode Ser Mais Leve, e eu quero chamar a Estelinha. Vem, filha! E você já quer mexer no microfone? Fala oi pro pessoal. Fala pro Dr. Renato, eu gosto de ficar aqui no microfone. Vamos perguntar pro doutor? Vamos fazer a pergunta para ele? Vamos. Pergunta para ele assim: doutor, como minha mãe pode se prevenir do câncer de mama? Muito linda, Estela. Então, não apenas você, Carol, mas como todas as mulheres, é importante se engajarem na prevenção constante, né? Não apenas agora no mês de outubro, que a gente está fazendo essa campanha, que é um marco, né? Já há alguns anos, o mês de outubro vem sendo dedicado a uma atenção maior, mas o tempo todo. Então, não esperar só o mês de outubro. Não esperar o mês de outubro. Então, como eu falei antes, aquele autocuidado de você se conhecer, de você se tocar, de você ter uma familiaridade com as suas mamas,
Isso é importante de fazer o tempo todo. Não há necessidade de colocar isso no calendário, nem na agenda, né, para que se torne uma obrigação, mas a frequência disso é importante. Também é importante o atendimento médico, né, aquilo que vocês fazem muito bem, que são os seus exames preventivos, aí, no mínimo anualmente, no qual o médico ginecologista poderá fazer o exame, identificar alguma alteração, fazer o pedido dos exames complementares que ele achar adequados. E aí eu vou trazer uma informação para você, e acho que é interessante porque tem bastante a ver com a sua área de atuação, e é uma notícia bastante recente que veio da última reunião da Sociedade Americana de Oncologia Clínica, que mostrou, a gente chama isso de meta-análise, vários estudos foram compilados, né, agrupados, e uma conclusão bastante interessante e importante para todas as mulheres. A mudança de hábitos de vida, o controle do peso, ele está muito relacionado não apenas à prevenção do aparecimento do câncer de mama, como também ao sucesso do tratamento do câncer de mama. Ou seja, mulheres que estão mais dentro do peso, que têm hábito de vida mais saudável, uma alimentação mais saudável, elas têm menos chance de ter câncer de mama. Do mesmo modo, aquelas que eventualmente vão ter o diagnóstico da doença, se tiverem esta mudança de vida e se controlarem o seu peso, vão ter mais sucesso no tratamento, vão ter menos recorrência da doença. Olha aí, só vem confirmar o que a gente vem falando esse mês. Muito obrigada, viu, por confirmar e trazer essa informação para nós, doutora Renata. Estelinha, manda beijo pro doutor e já já a gente volta para você tirar foto, tchau. Né? Dá tchau. 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 E é muito importante essa informação, doutor, porque é algo que a gente pensa mesmo no emagrecimento só como estética. E algumas pessoas veem como saúde mesmo, bem-estar, qualidade de vida. É verdade. E isso é algo que acaba trazendo não só uma preocupação, mas eu acho que um incentivo. Né? Porque a gente pensa muito, eu vou emagrecer por causa do colesterol, da pressão alta, do diabetes, e agora a gente tem o câncer, que pode vir aí, vamos dizer, somar, né, nesse quadro aí do sobrepeso e da obesidade, e que serve de alerta para todos nós, né? Acho que a gente está falando aqui especificamente das mulheres, porém também para os homens, porém de pensar realmente nessa qualidade de vida mesmo, né? De não uma sobrevida, né, doutor? Porque a questão da longevidade aí, se a gente for pensar, eu vou envelhecer, vou ficar com 50, 60, 70 anos, porém quando você tem aí 60, 70 anos com saúde, viver melhor. Viver melhor do que ter uma sobrevida. Eu tô doente, tô tomando um monte de remédio, eu tenho câncer. Não apenas quantidade de vida, mas qualidade de vida. Né? Exatamente. Doutor, e desde o diagnóstico e tratamento do câncer, né? Eu vou colocar aqui no geral, porque acho que vale essa questão também no geral, não só no câncer de mama. Pensando na humanização desse processo, né, do diagnóstico, do tratamento, o que mais pode ser incluído para auxiliar no processo de tratamento e cura do câncer? Então, o tratamento do câncer de mama, hoje ele é cada vez mais encarado como uma questão multiprofissional. Então, não é mais um médico apenas, não é mais o oncologista somente que participa do tratamento. Você tem uma equipe grande por trás ou junto, né, ao lado desse oncologista ou do mastologista, contribuindo para que o sucesso do tratamento possa ser
mais evidente. Então, assim, você falar de atenção psicológica, atenção nutricional, como isso que eu acabei de falar, o controle do peso, a fisioterapia, a terapia ocupacional, grupos de apoio, grupos de autoajuda, tudo aquilo que contribui para que a integridade, não apenas física, mas emocional da mulher fique preservada, você certamente vai ter mais chance de sucesso. Aquela história muito antiga, né? Corpo são, mente sã, acho que nunca foi tão presente. Né? Quanto nos dias atuais. Então, você faz o tratamento do corpo, mas você tem que tratar também a mente, e por que não dizer da alma, né? A questão da fé, que eu já citei, e diversos estudos mostram a importância de se ter fé em algo, né? A gente fala fé dá a impressão que você está particularizando, não, mas a fé, você ter uma crença, as pessoas que creem em Deus, isso é extremamente importante, que tem a sua religião, que tem um objetivo de vida, né? Isso, sem dúvida, colabora demais aí para o tratamento. Muito bom, doutor. É o que eu venho falando bastante também, né? Aqui, falo para minhas pacientes, enfim, de você ter ali a saúde no integral. Saúde física, saúde mental, saúde espiritual. A gente, no mês de setembro, foi falado muito a questão do Setembro Amarelo, do suicídio, e a gente esquece muito da nossa saúde mental. E quando chega uma doença, por exemplo, como o câncer, se você não está com a mente sã, acaba caindo, né? Você entra num estado de depressão, como a gente comentou aqui, e acaba interferindo no sistema imunológico, o tratamento fica muito mais complicado, mais delicado, acaba prolongando-se mais esse tratamento que poderia ser um pouco mais curto. Verdade. Né? Então, entra aí todos esses cuidados. Gente, dicas valiosíssimas, informações valiosíssimas para você e para todos nós. Então, leve essas informações, traga essas informações para você. Cuide-se o ano todo. O outubro é rosa, porém a gente tem que ser rosa o ano todo. Doutor, vamos ao nosso panela de pressão para a gente já caminhar aqui para o encerramento do nosso programa? Vamos lá. Panela de pressão são perguntas de respostas rápidas, bate-bola. Vamos lá. Mastologia ou oncologia? Os dois. Pensando nessa questão da mastologia, homem ou mulher? Para fazer o atendimento? Sim. Eu acho que aí vai muito mais da pessoa se sentir à vontade, né? Existem muito mais homens mastologistas do que mulheres. Isso tem mudado ao longo do tempo, mas é uma questão de empatia, né? Com quem a pessoa se sentir mais confortável. E o senhor, dentro do atendimento, o que o senhor vê que é mais fácil de lidar, vamos dizer assim, com homem ou com mulher? O homem nunca aceita que ele possa ter um câncer de mama, ainda mais, né? Porque ele acha que isso é uma doença de mulher. Então, a gente sempre tem um pouquinho mais de dificuldade. Primeiro da aceitação e depois de empreender o tratamento. Entendi. Clínica ou cirurgia? Clínica, quando há necessidade de tratamento clínico, cirurgia para o tratamento cirúrgico. Os dois são importantíssimos. A cirurgia ainda é um dos principais componentes do tratamento do câncer de mama, então vai ter o seu espaço ainda, eu acredito que por muitos e muitos anos. E prevenção ou tratamento? O que o senhor prefere? Nessa parte da prevenção ou tratamento? Qualquer um que trabalhe com saúde vai responder que a prevenção é o grande remédio, né? Então a gente tem que cuidar muito da prevenção para que quando houver necessidade de tratamento ele possa ser minimizado.
os grandes remédios, vamos dizer assim, são para as grandes doenças. Então, quanto mais precoce o tratamento, menor vai ser a necessidade do remédio em si. Tanto cirurgia, radioterapia, quimioterapia, você vai sempre precisar de menos quantidade, menos efeitos colaterais. Legal. Atender ou ensinar? As duas coisas são muito ligadas, né? A gente aprende e ensina o tempo todo. E aquele que disser que não tem mais nada a aprender ou não tem mais nada a ensinar, é porque chegou no fim da vida, né? Cada dia a gente vai aprendendo e transmitindo o ensinamento que a gente tem. E não tem dúvida que para você atender bem, você precisa estar se atualizando constantemente, precisa estar aprendendo constantemente e precisa estar transmitindo esse seu conhecimento constantemente, seja para quem vai ajudar no atendimento, seja para a população em geral, porque quanto mais conhecimento se tem, mais consciência se cria e mais ações de âmbito de caráter preventivo são implementadas. A gente só tem a ganhar, né? A sociedade só tem a ganhar com tudo isso. Isso aí. Doutor, o senhor deixou pra gente já uma dica aí falando do peso, da questão da alimentação. Tem mais alguma dica ou mensagem que o doutor queira deixar pra gente? Olha, acho que nessa linha da prevenção, né, de fato não negligenciar as possibilidades, e são grandes, né, muitas possibilidades de você estar trabalhando e estar fazendo diagnósticos precoces. Hoje em dia, especialmente assim, meios como o que a gente vive, onde você tem acesso ao sistema de saúde, por mais que às vezes seja difícil, né, você encarar uma fila ou um atendimento através do sistema de saúde, para quem não tem um convênio médico ou que não tem a possibilidade de fazer uma consulta particular, mas a gente ainda tem muitos recursos e a possibilidade de ter acesso a esses serviços é muito importante, muito grande. Então não pode negligenciar, não pode deixar de lado, não pode ficar achando que as pequenas alterações são coisa à toa, né? Porque tudo que um dia chega em grandes proporções começou com uma coisa pequenininha. E nessa fase em que ele é pequenininho, você tem inúmeras possibilidades. A gente estima que, como eu falei lá no comecinho, né, do aparecimento de uma célula de câncer, até que esse câncer chegue num tamanho aí em torno de uma bolinha de 1 centímetro de diâmetro, você demorou algo como 5 ou 7 anos para chegar nesse tamanho. Ou seja, a natureza te deu muita chance para fazer o diagnóstico. Precisa, né, não procurar bobear demais para que a doença ganhe da gente, né? Então, essa acho que é a grande dica que tem que ficar aí. Prevenção sempre, cuidado sempre, autocuidado, não negligenciar quaisquer alterações, sempre procurar atendimento médico na dúvida e viver bem, né? Acho que é a grande dica que fica aí para todos nós. Qualidade de vida, a gente precisa procurar hábitos saudáveis, a vida da gente vai ser sempre melhor. Não apenas pelo câncer de mama, quando a gente está falando, mas como um todo a gente sempre vai ter a ganhar se praticar, né, hábitos de vida mais saudáveis. Legal. Contatos? Vamos deixar aqui o número do consultório. Ok. Eu tenho um consultório em Rio de Ramos, na Rua Londrina, perto da igreja ali do Largo de São João Batista. Os telefones 4177-1313, 011, né? 011, aqui em São Bernardo. E tem um número de WhatsApp, que hoje em dia é mais fácil de
de fazer comunicação. Também é 011 94563 5978. Isso aí. Então, quem quiser entrar em contato com o Dr. Renato para fazer uma consulta, uma avaliação, enfim, fazer esse acompanhamento, entre em contato aí com ele. Parabéns pelo programa, Deus abençoe. Obrigada, Sérgio. O Sérgio é o nosso mais novo comunicador aqui da Rádio Santíssima. A Maria José, prolactina alta pode dar câncer? Pode dar câncer prolactina alta? Não necessariamente, mas é uma situação que precisa ser verificada, né? A prolactina é um dos hormônios envolvidos aí nos processos metabólicos da mama, mas como eu falei, já, isoladamente nada é capaz de dar câncer. É só verificar aí, Maria José. Se deu alta, vai no médico, procura, faz outros exames para verificar aí se tem mais algum outro fator e, se necessário, fazer o tratamento. É isso aí. Obrigada, doutor. Vamos encerrar aqui o nosso programa. Virgem Maria, chegou o momento. Valei-nos agora e em todo o tormento. Prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio. Mostrai que sois mães de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. Que Deus possa nos iluminar e iluminar o nosso trabalho, nosso dia, nossa semana e nossa família. Obrigada, doutor Renato. Obrigado. Beijo no coração, gente. Até segunda-feira que vem. Lembre-se sempre que a vida pode ser mais leve. Tchau, tchau. Tchau.